a partir do versículo 23. Amém? Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 8, 23. Diz o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem? Aleluia. Pode sentar, queridos. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Tive um mentor, tive um pastor que muito me ajudou em tudo, e ele falava assim que as melhores pregações são aquelas que você vive, e aí você conta aquilo que você viveu, né? Aleluia. E quando eu estava pensando a respeito do que falar aqui com os irmãos, com os pastores, com os meus amigos, o Senhor me falou exatamente a respeito dessa passagem, a tempestade. Como Jesus passou ali por aquela tempestade, como os discípulos passaram por aquela tempestade. É interessante que quando Jesus vai participar da vida dos discípulos ali, ele passa por duas tempestades. Ele passa por várias situações ali com os discípulos, mas duas tempestades são bem interessantes. A primeira é essa, quando Jesus está no barco e Jesus estava dormindo. E a segunda tempestade que Jesus vai vivenciar ali próximo dos discípulos é quando os discípulos estavam no mar, estavam ali no barco, e as ondas estavam vindo, a tempestade estava muito forte, e Jesus se aproxima do mar, caminhando por cima do mar. E quando ele está caminhando ali por cima do mar, os discípulos, por cima das águas ali, os discípulos se assustam, é um fantasma. Então Jesus fala: não sou eu. Então Pedro fala para Jesus: é o Senhor mesmo, evita que eu vá aí. São essas duas tempestades que Jesus está passando, que Jesus está vivenciando ali com os discípulos. Mas mais do que falar dessa tempestade, mais do que falar do que Jesus fez ali para acalmar aquela tempestade, essa noite, essa tarde, início de noite, eu queria falar com vocês a respeito do que Deus faz depois da tempestade. Aleluia. Sabe, quando aquele meu discipulador disse que a melhor mensagem é aquela que você vive e depois você fala sobre ela, eu queria falar aqui sobre essa tempestade e sobre o depois da tempestade. Sabe, queridos, é tão interessante quando nós vemos essas histórias, e se vocês começarem a ler os textos, se vocês voltarem um pouco e continuarem lendo todo o contexto das duas histórias, nos dois momentos em que Jesus está vivendo esse tempo de tempestade com os seus discípulos, nos dois momentos Jesus está chegando de um trabalho árduo. Jesus estava pregando, Jesus estava curando, Jesus estava abençoando pessoas, ele estava movendo as coisas ali antes que a tempestade chegasse, antes que o barco fosse açoitado ali. Jesus estava trabalhando, Jesus estava realizando coisas. Então, quando essa tempestade chega, Jesus estava vindo de um momento muito complicado. Ele estava dispondo o seu tempo, ele estava ali colocando a sua circunstância, a sua situação toda ali. Jesus estava ali no meio daquela tempestade, mas ele estava vindo de um grande tempo de trabalho. Jesus estava vindo desse trabalho. Os discípulos haviam vivenciado isso, haviam visto que Jesus estava trabalhando, que Jesus estava realizando. Eles mesmos estavam ali ajudando Jesus a organizar tudo. Então eles vão para aquele barco nas duas situações. Neste momento, a tempestade chega a eles. É neste momento, enquanto
Jesus estava ali com eles, ou mesmo quando Jesus chega, eles estavam vindo de um grande tempo de trabalho diante do Senhor. Diante de um grande tempo de trabalho, diante das coisas de Deus, mas eles estavam vivendo um tempo de tempestade. Sabe, quantos de nós aqui não passamos e não lutamos e não realizamos uma porção de coisas diante do Senhor, e logo depois disso nos sobrevêm as tempestades? Quantos de nós aqui não podemos hoje olhar uns para os outros e dizer: olha, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, e logo depois me veio a angústia, logo depois me veio momentos difíceis, logo depois que eu fiz tanto para o Senhor, que eu realizei tanto na presença dele, me vieram momentos difíceis. Talvez a tempestade possa ser uma questão financeira, talvez a tempestade possa ser uma perseguição, talvez a tempestade possa ser uma tristeza que você mesmo foi adquirindo, algo que você foi acontecendo na sua vida depois que você realizou algo tão importante para o Senhor. Enquanto você estava ali, e você começa a passar por essa tempestade, sabe? Nos dois casos, Jesus chega e Jesus acalma aquela tempestade. Nos dois casos. Nas duas situações, Jesus acalma aquela tempestade. Mas que contexto que nós vimos nessas passagens. Olha que interessante como nós olhamos para aquilo ali, sabe? Sempre que tribulações, sempre que situações complicadas vierem, queridos, ela virá e vai te pegar quando você estiver trabalhando. Muitas vezes, quando as situações complicadas vierem, quando as tempestades vierem, elas podem te pegar enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver realizando, enquanto você estiver projetando as coisas de Deus. Talvez seja nesses momentos que as tempestades mais virão. Talvez sejam nessas circunstâncias, quando você se dispõe a colocar a sua vida na presença do Senhor, quando você se dispõe a realizar alguma coisa para o Senhor, é neste momento que as tempestades virão. É neste momento que vem. É nesse momento que chega. Quando você se coloca diante de Deus e fala: Deus, eu quero realizar, eu quero participar, eu quero estar ali. Queridos, quantos aqui podem levantar as mãos e me falar: na terça-feira, 4 horas da tarde, acontece alguma coisa com você? Desse jeito. Desse jeito. Quase todas as terças-feiras chega alguém na hora de sair. Quase todos os momentos, no horário de ir para o culto, acontece com você. E é nessa circunstância que aquelas pessoas, aqueles discípulos foram pegos, enquanto eles tinham acabado de sair de uma grande obra, enquanto eles tinham acabado de sair de algo que Deus tinha realizado na vida deles, é neste momento que a tempestade pode chegar. Eu vou te dizer, talvez a tempestade pode chegar no momento em que você estiver descansando. Jesus estava dormindo e a tempestade alcançou aquele barco. Talvez uma hora que você não esperava. É nessa hora que talvez a tempestade vai chegar. É nesse contexto que tudo vai acontecer. Quantas vezes nós vivemos momentos em que descansamos, achamos que tudo ia ficar mais calmo, e aí de repente a tempestade chega. E aí de repente chega uma notícia. Eu me lembro, queridos, uma vez estávamos na igreja, e aí alguém havia pedido para levarmos até um lugar, nós levamos, e no meio do caminho um pneu fura, e a gente vai ali e arruma aquele pneu e vai para casa. Na hora que nós chegamos em casa, trocamos de roupa, alguém liga e fala: olha, o meu pneu furou, dá para você vir aqui passar. Na hora que a gente estava pronto para descansar, de repente algo acontece. E é nesse contexto que nós vemos essas duas situações. Então, Cristo chega, Cristo entra naquele barco, e de repente tudo aquilo se acalma. De repente tudo se acalma. Mas é interessante que quando Jesus estava ali deitado, quando ele estava dormindo, queridos, aquele barco não iria entrar. Mas Jesus estava ali. Aquele barco não iria naufragar. Aqueles homens não iriam morrer. Jesus estava ali. Talvez eles não estivessem entendendo quem estivesse ali com eles, porque eles ficam tão atordoados com aquilo, mas Jesus estava dormindo.
muitas vezes a tempestade não vai sair tão rápido. Muitas vezes essa tempestade não vai acabar tão rápido. Mas o mais importante de tudo é entender que Jesus estará ali. Jesus estará com você. O mais importante de tudo é entender que Cristo estará ali. Mesmo no momento mais difícil. Mesmo no momento que você vai achar que ninguém mais acredita em você. Que nem talvez nem sua igreja mais acredita em você. Mesmo nesse momento, se Cristo estiver, mesmo que ele estivesse dormindo ali do seu lado, já seria muito melhor do que qualquer coisa. Ele não vai deixar o barco naufragar. Ele não vai deixar a coisa acontecer, desandar. Porque quando ele está ali, mesmo em meio à tempestade, quando ele está ali, mesmo em meio a todas as circunstâncias, só dele estar ali já é outra coisa. Glória a Deus. E quando nós estamos na tempestade, ter a consciência de que Jesus está ali faz toda a diferença. Quando nós estamos em meio a todas essas tribulações, em meio a todas essas circunstâncias difíceis, mesmo que isso esteja acontecendo, quando Jesus está no ar, é diferente. Quando Jesus está no ar, é diferente. Quando Ele está passando conosco pela tempestade, e Ele chega aqui, e Ele vai acalmar aquela tempestade, Ele vai transformar aquela circunstância. Em uma ele estava dormindo, na outra ele chega de uma forma tão milagrosa. Não importa como Jesus vai chegar para resolver a sua tempestade. Ele pode chegar como uma brisa suave, ele pode chegar como um vendaval, ele pode fazer uma entrada triunfal, mas ele pode simplesmente estar dormindo. Mas a sua tempestade será resolvida por Ele. Aleluia! A sua dificuldade será resolvida por Ele. Eu creio nisso. Eu não sei como, querido, eu não sei o que você precisa. Quando eu venho para o Golden Goal, eu penso, eu quero ouvir uma palavra que vai ajudar a minha vida durante toda aquela semana, até na outra terça. É desse jeito. Aleluia. Eu quero te dizer, eu não sei como Cristo vai entrar nesse barco. Aleluia. Eu não sei se Ele vai entrar para dormir, eu não sei se Ele vai entrar para fazer uma entrada triunfal por cima das águas. Eu não sei o que vai acontecer, querido. Eu só sei que na minha vida Ele entrou, e quando eu estava na tempestade, Ele cuidou de mim de uma maneira. Aleluia! Glória! Ele cuidou de mim de uma maneira tão linda, querido. Que Aleluia! eu não tenho o que falar. Aleluia! Glória a Eu tenho Deus. que agradecer e falar, Senhor, se o Senhor estivesse no meu barco. Ah, que coisa boa. Se o Senhor Aleluia! não estivesse no meu barco. Aleluia! Se o Senhor não estivesse na hora da tempestade, eu não conseguiria. Eu não conseguiria estar aqui hoje para falar com você. Meu Deus! Glória a Deus! Mas Ele entra, Aleluia! Ele muda a história, Ele muda aquela circunstância, Ele muda tudo aquilo. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Não é sobre a tempestade, não é talvez tudo isso que eu falei até agora, para que você entendesse esse contexto, para que você chegasse comigo dentro daquele barco, e ali naquele barco, Jesus entra e muda toda a história. Mas aí, o que eu quero falar para vocês é sobre o que acontece depois da tempestade. Ah, que coisa boa! O que Aleluia! acontece depois da tempestade? Se vocês continuarem lendo comigo, se vocês continuarem entendendo o que Deus está dizendo aqui em todas as duas circunstâncias, assim que Jesus termina, assim que Ele entra e modifica a história, assim que Ele acalma a tempestade, eles param o barco do outro lado. E em todas as circunstâncias, o que Jesus e os discípulos vão fazer é continuar nadando. Sabe o que acontece, queridos, depois da tempestade? Chega mais trabalho. Desse jeito. Sabe o que acontece depois que você passa pelas suas dificuldades? Você sai do outro lado fortalecido. Aleluia! Você sai do outro lado mais dependente do Senhor. Sabe o que acontece depois da tempestade? Você chega lá do outro lado e o endemoniado da barriga vai chegar e você vai curar. E você vai libertar aquele homem. Sabe o que acontece depois quando Jesus chega do outro lado? Várias pessoas chegarão e serão curadas por Jesus. É isso
o que acontece depois da tempestade. E é isso que eu quero que em nome de Deus, que as nossas igrejas, que os nossos ministérios comecem a realizar. Se você passa por tempestade, se você passa por qualquer circunstância, querido, depois da tempestade, você precisa sair ali pronto para curar. Você precisa sair ali pronto para levar a boa às pessoas que precisam. Nós não estamos numa tempestade somente para viver a tempestade, mas nós estamos sendo treinados para sair do outro lado e para curar, e para libertar, e para levar o amor às pessoas, querido. É isso que acontece. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar porque estamos no meio de uma tempestade, não. Querido, do outro lado tem alguém precisando de você. Meu Deus! Se eu parasse, querido, se eu parasse e simplesmente falasse, não, está muito difícil, eu não vou conseguir andar, queridos, do outro lado tinha tanta gente precisando de mim. Oh, meu Deus! Do outro lado tinha tanta gente querendo ouvir o amor de Deus, querendo ouvir, querendo ter uma libertação, querendo ter uma cura. Quantas pessoas precisando de mim? Quantas pessoas precisando que eu atravessasse aquela tempestade? Quantas pessoas? Mas nós precisamos entender isso. Qual a tribulação que você tem passado? Qual a tempestade que você tem passado? Onde você está hoje? Qual a sua circunstância? Eu não sei qual a sua situação, querido. Eu não sei como está a sua igreja. Mas eu quero te dizer que quando você está ali no meio daquela tempestade, Jesus vai chegar de alguma forma. Ele vai resolver de alguma forma. Ou ele vai resolver rápido, ou ele vai resolver com calma, ou ele vai fazer com que você esteja forte ali. Eu não sei como ele vai resolver, mas o mais importante aqui nessa tarde é você começar a pensar: por que Jesus vai me tirar da tempestade? O que eu preciso fazer do outro lado? O que eu preciso fazer depois da tempestade? Quantas pessoas estão esperando por nós, queridos? Quantas pessoas estão esperando pela nossa palavra? Quantas pessoas estão esperando que nós nos fortalecemos na tempestade, para que eles saiam da tempestade deles? Aleluia! Nós estamos aqui, queridos. Nós estamos aqui toda terça-feira, queridos, para nos encher, Aleluia! para sermos capacitados para o que Deus vai fazer. Mas eu preciso entender, querido, eu preciso da tempestade. Eu preciso entender que a tempestade é importante para mim. Ela é necessária, não é claro, mas ela é necessária. Ela é necessária. Eu preciso entender também, queridos, que a tempestade vai cessar. Aleluia! Ou eu vou passar por cima, ou vai acontecer. Eu preciso entender isso. Mas mais do que tudo isso, eu preciso entender que depois da tempestade, depois da tempestade, Glória! acho que a gente já consegue voltar a fazer isso, né? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e falasse assim: depois da tempestade, depois da tempestade. O que te espera depois da tempestade? O que te espera depois da tempestade? Se nós seguirmos o texto, queridos, quando Jesus chega do outro lado, versículo 28 do capítulo 8 de Mateus diz: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre dos túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para uma manada de porcos. Jesus disse: pois não. Depois da tempestade, você está preparado para a tua autoridade. Depois da tempestade, você está preparado para realizar tudo. Aleluia! Mas mais do que isso, você precisa continuar dependente de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Totalmente dependente de Deus. Não adianta você sair da tempestade e você achar que você é alguma coisa, não. A sua dependência é nele. Glória a Deus! Você precisa estar ligado nele.
Você precisa se afirmar nele. E aí então, você estará. Aleluia. Você tem passado por uma tempestade. Você tem passado por algum momento difícil. Você tem passado por momentos em que você precisa de ajuda. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé. Aleluia. Nesse momento você começasse a falar com o Senhor. Glória a Deus. Eu estou passando por uma tempestade. Eu passei por uma tempestade. Oh Deus, algo vai acontecer. E eu preciso de uma mudança. Eu preciso de entender o que o Senhor tem para mim. Comece a falar com o Senhor. Senhor, a minha tempestade, Senhor, me vive com tanta força às vezes. Minha circunstância tem sido muito difícil, Senhor. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, comece a entender que Ele não vai se afastar de você na tempestade. Ele não vai ficar longe de você nessa tempestade. Aleluia. Ele quer andar com você. Ele quer estar no barco com você. Ele quer realizar através da sua vida. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para realizar. Oh, aleluia. Nós fomos chamados para estar. Glória. E ainda se vier, Aleluia. onde